Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, tudo bem com vocês? No ar mais um Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E a minha convidada de hoje é uma colega de trabalho porque ela é jornalista, tá na Jovem Pan em São Paulo, porque ela é podcaster, eu acho que eu falei certo, porque eu também estou me transformando aqui em podcaster, que é muito chique falar. E além de jornalista e podcaster e trabalhar também na Jovem Pan em São Paulo, ela é astróloga. E é sobre isso que a gente vai falar comigo aqui, Vivi Petersen. Nome chique demais, hein, Vivi? Tudo bem, Paty? É um prazer você. Tudo ótimo, querida. Eu estava lendo um pouquinho e a gente estava falando também nos bastidores que você, como curiosa, foi atrás de entender um pouquinho mais sobre a astrologia, né, Vivi? Só que aconteceu também num período em que você estava tentando se cuidar e tratar de uma depressão. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse período. Então, em 2015, eu estava atuando, né, na área de jornalismo, mais na área de jornalismo corporativo. E aí comecei a sentir sintomas, comecei a, né, não conseguia entender o que estava acontecendo naquele momento, só chorava, não queria trabalhar. Entrei num processo bem complicado mesmo por um período. E aí, dos conselhos médicos foi esse, né? De que eu buscasse alguma coisa para aliviar um pouco a mente, né? Fora da área que eu atuava. Eu até cogitei a hipótese de repente, fazer uma pós-graduação, alguma coisa na área, mas falei assim, gente, mas assim, o trabalho foi o gatilho, né? Eu falei, não faz sentido eu buscar alguma coisa dentro dessa área. E aí eu me lembrei, na verdade, que eu sempre tive uma aproximação com a astrologia, mas muito superficial, era só esse negócio de signo, compartilhava no Facebook na época, aquelas coisas todas. E eu me lembrei que quando eu era adolescente, a minha mãe tinha uma banca de jornal no interior de São Paulo, e eu fissurada em todas as revistinhas de horóscopo. E aí eu fui atrás aqui em São Paulo de um curso especializado em astrologia, num primeiro momento, para autoconhecimento, né? Para tentar entender o meu momento, do que eu estava passando, e tentar entender um pouco da vida também, né? Então, assim, a astrologia ela não é só o nosso signo. Nós somos, na verdade, uma soma dos 12 signos. Então, cada um traz uma energia, e eu quis me aprofundar nisso, e aí eu não parei mais. Então, hoje eu concilio, né, com a área de jornalismo ainda, mas aí de uma maneira diferente, eu faço produção de conteúdo, me curei da depressão, não só com a ajuda do curso, mas também, né, obviamente, com tudo que envolve essas questões todas, e hoje a gente segue uma vida meio diferente por aqui. E lembrando que quem está ouvindo a gente, né, pelas plataformas aqui tanto da Jovem Pan, pelo YouTube, pelo podcast, a astrologia não é religião, né, Vivi? Explica. Não é religião, tá? A astrologia, ela é uma ciência ou até uma pseudociência, na verdade, que ela independe de religião, né? Então, não, a gente não trata, não é um paradigma nesse quesito. A astrologia ela é um estudo mesmo e que não tem nada a ver com um cunho religioso, é mais uma questão energética, na verdade. E me fala como está sendo o seu isolamento social, como foi no momento da pandemia, que realmente no auge da pandemia, que foi março, abril e maio, né? De que forma que você buscou aí nos astros para poder se acalmar, se tranquilizar? Você fez terapia, você fez meditação? O que você fez? O que a astrologia te ajudou? Então, na verdade, eu sempre soube, desde os meus estudos, porque depois, Paty, eu fui buscar outros conhecimentos,
né? Então, eu chego aqui nesse momento com o qual a gente está conversando, eu sou hoje uma estudante de mecânica quântica, então, assim, já passei por várias coisas, terapias alternativas, terapias energéticas, e aí, uma coisa que a psicologia tradicional, ela fala muito é que o ser humano ele não está preparado para o isolamento social. Né? Então, assim, a gente aguenta até um certo período. Depois disso, já começa a ficar meio complicado esse isolamento. Então, eu me vi nessas condições também. Não é porque eu sou astróloga e estudo que eu também não sinto dessa forma. Tive alguns gatilhos, porque até a gente conversou nos bastidores, nós somos, né, fomos obrigados a nos isolar com todos os nossos monstrinhos, independente de quem a gente está dividindo a quarentena, coisinhas muito profundas, muito internas, começaram a sair durante essa quarentena, né? E astrologicamente falando, existe um porquê disso. Todos os movimentos planetários atuais, eles estão nos obrigando a mexer nessas coisinhas internas. Tá? Tudo isso ao longo do ano, a gente vai esperar por essa energia até novembro, sim. Tá? Então, no meu caso particular, eu me apeguei muito nessas questões, procurando entender o que esses movimentos estão pedindo, né? E a meditação foi uma coisa que está fazendo super parte da minha quarentena. Eu não meditava antes, por incrível que pareça, porque para mim é muito difícil acalmar minha mente. Eu sou uma pessoa de ar, do elemento ar, né? 2 vezes no meu mapa astral. Então, para mim é muito complicado acalmar a mente, mas eu fui, né, praticando todos os dias, é um pouquinho por dia, e é algo que talvez eu não largue, não, depois que isso passar. Do que fala o seu podcast, Vivi? Eu imagino que seja astrologia, né? Conta para quem está ouvindo a gente. O meu podcast são previsões astrológicas semanais, e a gente bate um papo, né? Eu faço um resumo, na verdade, do que acontece planetariamente falando, porque diferente da astronomia, a astrologia ela lida com energias planetárias, tanto de signos quanto, né, dos planetas em si. Então eu faço um apanhado geral do que está acontecendo na semana, e aí eu faço isso, né? Vou transmitindo signo a signo aí para o que deve esperar de energias na semana. Então, o podcast ele se resume a isso, mas eu tenho algumas outras participações dentro da casa, que aí a gente já atende ouvinte, fala um pouco melhor e etc. Como que chama o podcast para quem estiver curioso e quiser viajar um pouquinho nesse universo dentro da multiplataforma Panflix da Jovem Pan? Chama Astrologia Jovem Pan, ou Astrologia JP, que é mais fácil de colocar na busca. Também está em todas as plataformas digitais aí. Vivi, qual que é a dica que você dá, agora falando realmente dentro dessa questão quântica? Eu não entendo nada, então se eu estiver fazendo alguma pergunta idiota, você me fala, tá? Mas dentro desse movimento quântico, da astrologia, dos astros, universo e tal, o que o universo tá mandando de resposta aí para poder responder essa questão da pandemia? Então, Paty, já tem um tempo, tá, que os estudos astrológicos eles estavam apontando por uma grande mudança agora em 2020, tá? Mas a gente não sabia o que era de fato, exatamente, né, essa mudança. A gente está passando por uma transição planetária, por uma mudança de energia, onde a maioria das pessoas estão já buscando o autoconhecimento porque estão vendo que existem coisas além do que os nossos olhos podem ver. Né? Então a gente está vindo de um movimento de muita ansiedade, de muita angústia, colocando todas as nossas prioridades meio desordenadas. Então é como se o universo tivesse colocado um reset e falasse: olha, não é por aí. Vamos nos acalmar, né? Vamos pegar a nossa estrada de fato para os nossos propósitos, para aquilo que a gente veio executar nessa vida. Então, é tudo isso que está acontecendo. A gente teve uma mudança muito importante planetária no mês de março, onde 3 grandes planetas se uniram no signo de Capricórnio. Eu vou te explicar mais ou menos o que significa, que é a grande mudança. Então, Saturno, Júpiter e Plutão, eles estão bem pertinhos no signo de Capricórnio e estão exigindo um pouco de mais responsabilidade com a nossa vida. Né, um pouco mais de disciplina com a nossa vida. Então, eles oferecem energias um pouco desafiadoras, que é aquele negocinho de incomodar para a gente poder se mexer, né? Então, isso pode vir de diversas formas, de diversos setores na vida,
e o que acaba culminando, que é o objetivo final, que é realmente a gente se olhar, se enxergar e enxergar as nossas próprias questões. Como eu falei no início, a quarentena ela veio trazendo alguns monstrinhos, assim, então altos índices de ansiedade, de depressão, até angústia, né, de incerteza, principalmente. A gente está vivendo um momento que antes a gente controlava tudo e agora parece que a gente perdeu o controle. E isso está meio que desequilibrado no nosso sistema, né? Então, quando a gente fala nesses projetos todos, nessas questões todas energéticas, são todas, tudo isso está acontecendo para que a gente retome, porque como a gente falou também nos bastidores, o nosso lado interno ele faz parte da gente. A gente às vezes é muito preocupado em sucesso, em trabalho, em carreira, em outra pessoa, a gente foca muito, às vezes, em outras pessoas e esquece das nossas próprias questões, né? E isso acaba virando uma bola de neve no decorrer do tempo. Então, a quarentena, ela está sendo desafiadora, sim, no aspecto, né, que foi, a gente está sentindo falta de coisas que antes eram tão comuns, né, para todos nós, e agora a gente está precisando reorganizar as nossas prioridades, está precisando reorganizar o nosso lado interno. Então, eu costumo dizer nas minhas lives, por exemplo, que esses monstrinhos são, de repente, passados, né? Problemas de passado que voltam à tona, ou que a gente passou por cima, não quis resolver quando poderia ter resolvido e agora volta pedindo um novo olhar. A astrologia explica, tem alguns signos e alguns planetas que explicam essa incidência maior com a dificuldade de desapegar, né, do passado. E a depressão nada mais é do que um excesso de passado, né? A gente não consegue aí colocar alguns pontos finais, fica trazendo muita coisa à tona. Então, a pandemia ela veio para trazer um pouco de clareza também nesse sentido. Quem puder e tiver essa oportunidade, né, de se conhecer um pouco melhor, de fazer uma meditação, de tentar respirar um pouco mais e ir, né, mergulhar um pouco fundo internamente para poder resolver algumas questões, porque a gente precisa encerrar alguns ciclos para recomeçar. E o legal que você falou, né, da questão do desapego, do desacelerar, talvez a pandemia tenha trazido essas mensagens realmente para a gente, né, dar uma paradinha para olhar ao redor, para poder conviver com o filho, que não tinha muito contato, um maior contato com o marido, com a esposa, e enfim, então acho que a quarentena serviu também para o desapego, para o desacelerar e para você colocar realmente em ordem a casinha, né, colocar as ideias em ordem. E lembrando que nós estamos em setembro, e setembro também chama a questão do setembro amarelo, né, que é usado aí mundialmente, que é o combate ao suicídio. Combate não, mas de tentar alertar as pessoas em relação a um assunto que, inclusive por conta dessa pandemia, por conta do isolamento, casos de depressão, casos de ansiedade, casos de transtornos mentais aumentaram, né, com tudo isso. E nesse setembro amarelo a gente dá um alerta aí para a questão do suicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, sim, é importante. A gente está passando por um ano, eu acho que é o ano mais importante dessa conscientização, né? E eu acho muito importante essa questão de você falar o que sente, né? E estar disponível também para aquele amigo, para aquela pessoa que você conhece, que tem dificuldade sobre isso. Então, é importante, esse ano a gente está cada vez mais buscando esse conhecimento, esse autoconhecimento. E o Setembro Amarelo, para mim, assim, numa vertente de astrologia, numa vertente de autoconhecimento, é muito essa questão de você falar. A gente tem muita dificuldade, né, Paty? Não sei, você deve, assim, conhecer pessoas e também entrevistar pessoas aí diversas que têm essa dificuldade em falar, porque o falar do que está sentindo, muitas vezes, parece vulnerabilidade. E a gente tem uma crença coletiva de que não podemos ser vulneráveis, né? A gente não pode chorar, não pode mostrar o nosso lado sensível. E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai percebendo que sim, que é bom falar, que é bom colocar para fora, que é bom sim procurar ajuda, principalmente, se as coisas não estão tão bacanas, se você está sentindo que não está bem aí, é bom procurar ajuda sempre. Então, seja com uma pessoa da sua confiança ou, né, claro, uma terapia que é o mais indicado. Mas essas questões, assim, eu, quando tive depressão,
Eu cheguei a pensar, porque foi muito forte para mim. Eu não procurava, eu não conseguia encontrar propósito, sabe, Paty? Então, eu tinha 29 anos, 2 filhos já, e eu não conseguia ver, assim, eu queria encontrar o meu momento na vida, assim, sabe? E eu não via, eu não conseguia enxergar. E assim, e é muito forte porque nada parece que te supre, sabe? Então é muito pesado, assim, até me emociona porque isso eu não falo. Fofa. Mas que bom que você conseguiu sair dessa, né, Vivi? Saiu, se curou, tá aí linda de viver e dando e passando a mensagem através do teu dom, que é a comunicação, através das tuas tarefas dentro da astrologia. E isso que é emocionante, isso que é bacana, isso que é legal, que você tirou de um momento ruim da sua vida uma oportunidade também de ajudar o outro, né? Então não tenha vergonha não de se emocionar. Essa questão de você não. Para mim é muito forte isso, de você não encontrar o propósito, sabe? Porque assim, eu ficava me questionando que a minha vida era só isso. Será que é só isso? Então, assim, eu vim, beleza, eu tive filhos, me formei e tal, mas eu sentia que tinha algo a mais, parecia um vazio muito grande, sabe? E aí eu fui buscar, né? Porque a gente tem essa resiliência, é importante dizer isso, a gente tem essa fortaleza dentro da gente. Se a gente quiser de verdade, a gente consegue buscar, sabe? Dentro da gente. Mas tem que querer, porque as pessoas elas querem ajudar, às vezes, elas querem tirar com a mão, mas se a pessoa não tiver essa vontade, pelo menos 1% de vontade, é muito difícil realmente, né? E tem a questão E do aí, preconceito também, a questão de você não ser aceito, a questão de você compartilhar algo pessoal e não saber, e não saber como o outro vai reagir, né? é o, é o medo da. Não fala, não é resistência, mas é o medo Da rejeição. da rejeição. Isso. Exatamente. E a gente é de uma geração que é aquela coisa, terapia é para maluco, né? Eu sempre ouvi isso. Então a gente nasce com essa crença, com essa coisa, e aí eu falei, não, gente, não dá, assim, eu não posso me entregar. Né? Então, assim, claro, eu não cheguei a nada, assim, mas passou. Eu falei assim, gente, porque se eu não tenho propósito nesse mundo, então eu não tenho por que estar aqui, né? E aí, mas aí eu reverti essa situação e aí eu digo que um dos meus propósitos hoje é ajudar as pessoas a encontrarem os seus. A astrologia, ela é uma ferramenta, muitas pessoas não acreditam e tá tudo bem não acreditar, mas o principal ferramenta que a gente trabalha é o mapa astral, e o mapa astral, ele traz absolutamente tudo sobre uma pessoa, porque ele fala exatamente de como essa pessoa nasceu, é uma representação astral de tudo dessa pessoa. Então, comportamento, personalidade, como que ela vai ser em cada setor da vida, e é através dele, e é através desse compartilhamento, né, de informações a respeito de tudo isso, que eu acho que eu ajudo as pessoas. Então, para mim, assim, é uma volta por cima muito grande, gratificante, né? Porque eu já tive do outro lado. Eu já fiquei perdida do outro lado, né? Então, para mim, o meu propósito que eu achei é esse, é ajudar as pessoas a encontrarem os seus. E você é apaixonante, você é linda de viver, o seu sorriso cativa, você é uma menina fofa, simpática, por isso que você está aqui. Eu estou te entrevistando porque eu te conheci e fiquei apaixonada por você realmente, porque você passa uma energia muito boa, você é muito gente boa. E eu falei, eu quero contar a história da Vivi também aqui, porque eu acho que no podcast, no Não Pira e Respira, a gente quer trazer histórias de superação, histórias bonitas, histórias legais. E eu fico feliz de você ter topado em compartilhar a sua história aqui com a gente, viu, Vivi? Imagina, não é segredo para ninguém, porque todo mundo me pergunta, fala assim, gente, mas você era, né, relações públicas, o que que aconteceu, o que que você mudou, tal. E aí eu sempre falei dessa situação da depressão, que foi uma coisa muito forte. Eu era casada na época, abalou tudo, né? Como abalou, então assim, foi uma mudança drástica, assim, de realmente recomeços. Mas essa situação do Setembro Amarelo eu nunca tinha falado. Você tem o dom mesmo, Paty, da gente acabar soltando.
Mas obrigada por compartilhar, viu? Obrigada mesmo, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, assistindo a gente no YouTube, ou nas plataformas, né, da Jovem Pan, enfim, eu tenho certeza que a gente vai chegar em algum coraçãozinho aí para poder plantar nossa sementinha. Eu tenho certeza também, e eu acredito muito em questão de energia, né? Então, a gente não se conhece pessoalmente, mas a energia bateu assim de uma forma muito legal. Como se a gente já fosse as melhores amigas, né, Vivi? Né? E eu acredito muito nessas questões também, então eu acredito que sim, o meu relato e o tanto, né, desse caminho, porque o autoconhecimento ele é imenso, né? Ele pode começar num livro, por exemplo, até chegar mesmo na astrologia, chegar em outras terapias energéticas, mas é aquela velha coisa, quando você começa a se conhecer, e eu acredito que você também passou por isso, né? Como quando você falou para os meninos no programa, tal, eu vi. Quando você começa a se conhecer, você não quer parar mais. Então, é cada vez mais apaixonante você se conhecer e se dar o verdadeiro valor e ir atrás de melhorar, né, de evoluir. Então, sim, acredito que a energia aqui vai longe, vai tocar o coração de alguém, sim. Já fluiu. Vivi, obrigada. A gente não tá no Tamo Junto aqui, não, que começa meia-noite e vai até as 4 da manhã. Aqui a gente tem que encerrar antes, porque se deixar a gente vai até as 4 da... Aliás, eu quero mandar um beijo para aqueles dois lá, porque eles sabem que eu estou aqui falando com você hoje, para o Albuque e para o Fernando. Eles vão ouvir, vão ver. Então, beijo, porque eles são muito queridos também. Mas aí a gente tem o que falar, tagarelar lá no Tamo Junto, né? Porque lá tem mais espaço e tem mais tempo para a gente bater papo. Bora lá. Beijo, Vivi. Obrigada, querida. Beijo. O Não Pira e Respira fica por aqui. E a gente se encontra com certeza na próxima semana, aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Jovem Pan News em Revista, primeira edição. Beijo e até lá!